Paz do Senhor, me chamo Irmã Josiane, faço parte do Ministério Feminino Yexuá. E vamos dar continuidade ao projeto Crescer na Graça e no Conhecimento. Mas antes de eu começar a falar, eu peço que você dê um likezinho lá, compartilha esse vídeo e aperta o sininho para receber todas as notificações. Vamos falar, dar continuidade, né? Ao projeto Crescer na Graça e no Conhecimento. Hoje nós vamos falar do livro Colossenses, né? É um livro que possui 4 capítulos, 95 versículos. E o autor foi Paulo, que escreveu na prisão em Roma. E qual foi o objetivo desse livro? Encorajar, admoestar e advertir aos colossenses. O texto base desse livro é: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. E esse texto se encontra no livro de Colossenses 3 e o versículo 5. Capítulo 3, o versículo 5. O contexto desse livro que Paulo escreveu, ele escreveu à igreja de Colossos, era formada predominante por gentil, com alguns poucos judeus de elite. A fé dos novos convertidos estava sendo distorcida por misteriosas e místicas religiões gregas e ameaçada por eles a costumes judaicos. E Epáfras foi um pregador cristão que espalhou o evangelho a seus co-cidadãos colossenses quando Paulo era ainda prisioneiro em Roma. Epáfras veio se encontrar com ele para contar ao apóstolo sobre um estranho ensinamento que ameaçava a segurança da igreja de Colossos. O propósito do livro, né? O propósito desse livro Paulo persuadiu aos colossenses a preservar a doutrina verdadeira, baseada na suficiência e supremacia de Cristo. Também proveu os leitores cristãos de um guia teológico prático, né, para o viver diário e o crescimento na fé. O destino desse livro foi para quem? Para os novos convertidos da cidade ali de Colosso, no Vale de Lico. Foram os receptores dessa epístola. E Epáfras e Timóteo tinham levado o evangelho a essa cidade, bem como Hierapolia e Laodiceia. Colossenses é o capítulo 4 e o versículo 13. A temática do livro é Cristo, a primeira, né? São 4 temáticas. Cristo é o único Filho de Deus e o participante principal da criação, né? O 2, falsos ascetismos e observância de rituais que foram denunciados. E a terceira, uma nova liberdade em Cristo, é explicada junto com instruções práticas para a vida cristã. Então, vamos dar continuidade, né? O livro 1 Tessalonicenses, ele é um livro de 5 capítulos e 89 versículos, e o autor foi Paulo também. Evidências internas e externas contribuem para que a autoria dessa epístola seja atribuída ao apóstolo Paulo. Internamente, Paulo afirma sua autoria no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 1. E também está lá no capítulo 2 e o versículo 18. Externamente, a grande maioria dos eruditos, desde o tempo dos mais antigos pais da igreja até nossos dias, aceita a autoria paulina dessa carta. Quem são os eruditos? Eruditos é aqueles que têm erudição, a instrução vasta e variada, adquirida, sobretudo pela leitura. Na verdade, são pessoas que estudam esse livro que vem nos aprovando que quem escreveu foi Paulo.
O contexto desse livro de Tessalonicenses, de 1 Tessalonicenses. Tessalônica era a capital de Macedônia e sua maior cidade. Ela estava localizada na principal estrada romana que seguia para o leste. Paulo se deu conta do impacto global que poderia ter o fato de se levar o evangelho a pessoas tão influentes como aquelas. A cidade era composta basicamente por gregos, mas também tinha uma forte comunidade judaica. E os destinatários dessa carta que Paulo escreveu, né? Essa carta ela foi direcionada primeiramente aos novos convertidos de Tessalônica. Esse grupo era composto de pagãos e idólatras. Essa palavra você pode estar ali estudando no livro de 1 Tessalonicenses, o capítulo 1 e o versículo 10. Gregos piedosos, que também está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 8, e alguns judeus. Algumas mulheres distintas de Tessalônica também tinham se convertido. E você pode dar uma olhadinha também lá no livro de Atos 17, capítulo 17, versículo do 1 ao 4. Paulo informou que essa epístola deveria ser lida por todas as pessoas. Livro de 1 Tessalonicenses 5, 27, incluindo ao povo de todos os tempos. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal, que está ali no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21 e 22. Esse é o texto base do livro de 1 Tessalonicenses. E você pode estar dando ali uma olhadinha. Quando o apóstolo diz, examinai tudo, retende o bem e abstende-vos de toda a aparência do mal. Aí o versículo já nos diz tudo, os cuidados ao qual nós devemos ter, inclusive para aquelas pessoas, né, que eram novas convertidas ali naquele tempo. O propósito, qual era o propósito de Paulo ao escrever esse livro, né? Paulo escreveu essa epístola após ter recebido um relato de Timóteo, que havia acabado de retomar de uma visita a esses novos cristãos. Você pode estar dando uma olhadinha ali no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3 e o versículo 6. Paulo então determinou, primeiro, expressar sua gratidão e satisfação a respeito do crescimento e do testemunho dos novos cristãos. O segundo ponto que Paulo escreveu, responder às acusações que tinham sido feitas contra ele por alguns opositores judeus. E o terceiro ponto, encorajar os cristãos a continuarem firmes em seus árduos trabalhos, na perseverança e no crescimento, até o retorno de Jesus. E teve o quarto, corrigir certos mal-entendidos quanto a acontecimentos escatológicos e sinais, finais dos tempos ali, né? O Paulo falava para eles ali darem essa olhada lá, entenderem as coisas, que eles tinham que ali no terceiro ponto, né? Uns tinham que encorajar os outros a continuarem firmes, né? Naquilo que eles aprenderem, embora estivesse acontecendo ali algumas coisas que estavam um pouco bagunçando o que ele já tinha ensinado o povo. A temática do livro. O tema de 1 Tessalonicense é escatológico, de uma maneira interessante. Todos os capítulos terminam com uma referência à vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. 2 Tessalonicenses, versículo 19. No 3 Tessalonicenses, capítulo 3, de 1 Tessalonicenses, e ali também no versículo 13. No capítulo 4, também ali no versículo 13, explica sobre tudo isso. E do 13 até o 18, você vai estar dando essa estudada, né? E você vai ver que esse tema, como é poderoso, né? O capítulo 5 e o versículo 24. O retorno de Cristo e os acontecimentos que precedem
o seu retorno são abordados. Paulo dá aos Tessalonicenses uma esperança futura. Ele queria que essa esperança encorajada se os Tessalonicenses a suportar os sofrimentos, a se tornar cada vez mais semelhantes a Cristo, a caminhar mais próximos de Deus e a espalhar seu evangelho a todos sem demora. O encorajamento e as exortações de Paulo pretendiam proporcionar o crescimento espiritual dos cristãos. Né? Muito forte esse livro. E aqui no 2 Tessalonicenses, você também vai ver a continuidade. 2 Tessalonicenses é um livro de 3 capítulos, de 47 versículos. E o autor, Paulo. O próprio Paulo confirmou ser o autor em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, e o versículo do 2 ao 17. O texto base desse livro: que o Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai dê ânimo aos seus corações e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Esse texto base se encontra ali no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 16 e 17. O contexto do livro é: Tessalônica, né, a capital da Macedônia, era o maior centro comercial que ligava a Macedônia do Império Romano ao leste. A localização geográfica de Tessalônica era importante para a evangelização do leste, né? O propósito do livro, quando Paulo escreveu, foi para esclarecer seus ensinamentos sobre o retorno de Cristo. Aparentemente, Paulo recebeu informações de que seus ensinamentos anteriores tinham sido mal compreendidos por alguns. E ele também continuou a encorajar os tessalonicenses na fé. A temática do livro de 2 Tessalonicenses, ela quer falar sobre a fidelidade de Deus, que é predominante nessa epístola, né? Paulo procurou encorajar os tessalonicenses novamente quanto às perseguições e tribulações. Você pode estar dando uma olhadinha ali no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 1. Paulo também explicou alguns aspectos pertinentes ao retorno do Senhor, os quais aparentemente tinham causado confusão no meio da igreja de Tessalônica. Ele também advertiu os cristãos sobre o perigo da desordem e os encorajou a uma vida de autocontrole. O livro de 2 Tessalonicenses, o capítulo 3, e ali no versículo 6 até o 15, você vai estar vendo exatamente o que Paulo queria falar, nos advertir, né? Eu quero aqui, desde já, agradecer pela minha participação. Quero pedir que vocês deem uma olhadinha nesses 3 livros, estudem, porque ele é de suma importância para o mundo cristão, né? Que nós viemos estar estudando esses 3 livros, e eu quero agradecer a vocês, que a paz do Senhor esteja com todos, em nome de Jesus.